Olá, muito bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Se diz que a filosofia é filha da cidade, que ela nasceu do diálogo, do debate, e para nos ajudar hoje a pensar um pouquinho qual que é o lugar da filosofia, qual que é a utilidade da filosofia, está aqui presente o professor André Gonçalves, professor de filosofia do Departamento da PUC Minas, de filosofia, que vai nos ajudar a pensar um pouco essa questão. E nós podemos começar, André, a partir de um texto do filósofo britânico Simon Blackburn, que se chama Para que serve a filosofia? E lá nesse texto ele formula três respostas para essa pergunta. A primeira resposta que ele dá, ele se pergunta para que serve a filosofia, e ele dá uma resposta que ele chama de elevada, onde ele constrói alguns argumentos, não é, André? Exatamente, Fernando. Bem, o Blackburn ele trabalha essa... A primeira pergunta que o Blackburn faz a primeira pergunta é: para que serve já é um problema para a filosofia, porque remete a uma ideia de que, primeiro, a filosofia ela não enche a barriga da gente, né, Fernando? Então, quando a gente pergunta para que serve a filosofia, a gente quer uma utilidade, essa utilidade tem que ser prática. Então, a gente vai pensar, bom, se ela é prática, o que ela vai fazer? Se ela não enche a barriga, a gente vai fazer o que com ela, né? E aí a gente vai começar a pensar outras questões que a gente chama de questões mais elevadas, né? No nível superior, né? Tem os filósofos que buscam sempre aquelas coisas do alto, etc. E com base nessa busca mais elevada da filosofia, ela aparentemente ela aparentemente mostra um distanciamento da vida prática. Mas o Blackburn não concorda muito com isso. Parece lá que ele coloca assim: vou começar essa resposta perguntando o que significa dizer para que serve. Porque parece hoje que a sociedade está muito preocupada com a aplicabilidade prática das coisas, e ele vai dizer, bem, a filosofia questiona a própria pergunta e diz que isso é o filosofar por natureza, não é isso? Exatamente. Filosofar por natureza é uma coisa que todo mundo tem uma instância de reflexão, uma instância de pensamento, né? Isso é próprio nosso. O detalhe é que algumas pessoas distanciam esse pensamento filosófico das coisas que são realmente úteis para nós. Por exemplo, aperfeiçoar técnicas, aperfeiçoar linguagem, literatura, arte. Essa é a grande história que o Blackburn fala. No nível mais elevado, a música também não vai encher a nossa barriga, assim como a arte não vai encher a nossa barriga. Então, por que a gente não deixa a reflexão de lado? Então, essa questão da reflexão de lado, né, ela também essa reflexão não pode ser deixada de lado nem na música, nem na arte, nem no cinema, porque é aí mesmo que a gente está falando no nível mais elevado de pensamento. E parece que ele liga lá essa utilidade do filosofar, ou melhor, a resposta para que serve a filosofia, a uma função nessa primeira resposta elevada, quase que do prazer, né? Serve para ter prazer. Como é que é isso? Filosofia como fonte de prazer? Você enxerga isso? Concorda com Blackburn? Eu acredito que sim, porque ele tem uma parte muito interessante que ele fala, uma pessoa que tem saúde física, ela sente prazer em fazer exercício físico, né? Assim como as pessoas que têm mais ou menos uma certa coerência racional e lógica, essas pessoas também têm prazer em pensar, em refletir e até mesmo aperfeiçoar a forma de viver, né? Afinal de contas, filosofia só serve para uma coisa, né? Para a gente viver mais feliz e mais tranquilo, porque se não fosse para isso, não adiantaria filosofar, né? Eu estou lembrando do exemplo do texto do Blackburn, que ele diz assim, grande parte da vida se resume em criar gado para comprar mais terra, para criar mais gado. Parece que nós estamos sempre procurando uma aplicabilidade prática e um acúmulo de coisas materiais e, em alguma medida, ele coloca o filosofar como uma ação que nos faz também pensar sobre qual a utilidade disso, né? Exatamente. Essa é uma das respostas que ele dá, né? Porque tem um nível intermediário também de resposta, né? Que talvez esse nível intermediário seja até mais próximo das pessoas, dos cientistas e do matemático, né? Esse nível intermediário, eu vou dizer que todas as pessoas desses níveis das ciências, sei lá, das ciências no nível geral, né? As pessoas procuram pensar melhor a forma de executar suas tarefas. É uma das coisas, né? A forma como elas gastam menos tempo para realizar grandes coisas.
não é? E aí eu queria saber de você, nesse nível intermediário, né, de raciocínio que o Blackburn fala, né, qual que seria a diferença desse intermediário para aquele nível mais elevado? Como que você percebeu isso na fala do Blackburn? Eu entendo que quando ele diz assim, a filosofia serve para ter prazer, que a resposta é elevada, ele está ligando a atividade de filosofar exatamente a como aprender um instrumento, como você pode aprender a tocar piano e gastar horas fazendo isso. Por que você toca piano? Porque eu gosto. Então a gente filosofa porque a gente gosta, no primeiro nível. E alguém poderia dizer assim, não, isso não serve para nada, isso não vai encher minha barriga. E aí ele vai tentar dizer e dar um outro argumento aqui que é o seguinte, bem, não é só isso que é filosofar. Embora isso seja importante, e o prazer, nós fazemos coisas na vida quase sempre procurando essa nossa satisfação. Imagina que há alguns anos os astrônomos se reuniram para decretar que Plutão não era mais um planeta. E hoje tem gente que estuda isso, estuda com afinco a astronomia e sabe listar os argumentos pelos quais Plutão foi rebaixado. Me diga, qual que é a aplicação prática disso na nossa vida cotidiana? Nenhuma. Mas muita gente acaba tendo e tem a satisfação de saber isso. Então a filosofia, nesse primeiro nível aí que coloca o Blackburn, coloca como exatamente o lugar da satisfação. Mas na resposta intermédia que você estava falando aí, a ideia é exatamente tentar mostrar a aplicabilidade da filosofia. E ele vai dizer lá assim, o modo como eu penso tem a ver com o modo como eu ajo, não é isso? As minhas ações derivam da minha crença. Como é que a gente poderia, então, imaginar isso? Eu ajo de acordo com o meu conjunto de ideias. Filosofar não é pensar sobre o que nós pensamos? O que você acha disso, André? Bom, você me fez pensar uma outra coisa. Então quer dizer que se eu acredito na vida pós-morte, então eu tenho que correr o risco de sofrer algumas perseguições por causa disso, de ser questionado pelas pessoas que não acreditam nisso. Seria um pouco isso. É como o jeito que eu penso condiciona diretamente a forma como eu ajo, né? Mas pensando por outro lado, eu poderia dizer, que talvez nem o Blackburn responderia isso, né? Mas a gente então está condicionado àquilo que a gente pensa? Seria isso? Ou não? A gente pode pensar de outra forma. Não é estar condicionado. Condicionado no nível determinista, sabe? Seria um determinismo nosso? Aí eu perguntaria para o Fernando e não para o Blackburn, né? Esse jeito de pensar e agir, eles estão diretamente relacionados. Tem como eu contrariar isso? Não tem como? O que você pensa? Olha, se a gente pensar nos seres humanos, nós somos seres que refletimos, guiados por uma ação, naturalmente nós não somos só a razão, nós somos outras formas de estar no mundo, de pensar, intuição, sentimentos. Então, muitas vezes você age o contrário daquilo que você está querendo fazer por outros tantos motivos. Mas aqui, talvez pensando de um ponto de vista filosófico mesmo, a ação deriva de um conjunto de crenças. E aí, refletir sobre o meu conjunto de crenças me faz agir de uma maneira X ou de uma maneira Y. O que não quer dizer que sejamos assim escravos das nossas ideias. Okay. Mas eu até afirmaria que nós sempre fazemos aquilo que nós acreditamos que temos que fazer. Mesmo que eu siga um instinto, um desejo, há uma decisão minha que me faz seguir aquele desejo. E se eu estou questionando as minhas ideias de um ponto de vista filosófico, o Blackburn usa uma expressão interessante, refletir. Ele diz, para que vale a pena refletir? E refletir aqui, eu lembro que vem da ideia de espelho mesmo, é quando eu olho e a imagem volta para mim. Então, seria quase que um ping-pong aí das nossas ideias, pensando sobre o meu pensamento, como eu já disse aqui. Nesse sentido, filosofar é pensar sobre o pensamento e agir seria quase que agir a partir daquilo que eu penso, não como um escravo, mas como um processo natural mesmo, nós seres humanos. Quando eu saí de casa e vim para aqui, eu tinha uma ideia, vou vir aqui hoje. Portanto, nós somos guiados por aquilo que nós acreditamos. E aí a filosofia, claro, se difere no conjunto de coisas que nós vamos pensar, nos temas filosóficos. Mas o Blackburn avança, dá exemplos em relação à ciência, em relação a outras áreas do conhecimento. Mas aí eu queria lembrar da resposta 3 dele. Então, primeiro ele diz que a filosofia é importante porque nos dá prazer. Mas ele diz assim, isso não vai convencer todo mundo. Imagina convencer alguém da importância da música clássica. Eu tenho amigos meus que foram para a música clássica e dormiram, por exemplo.
Então, você só gosta de algo quando você está convencido. Então, ele diz assim, olha, eu vou tentar convencer da importância da filosofia, tirando esse argumento do prazer. Então, eu vou dizer, olha, a sua ação pode ser guiada ou pode mudar se você tiver melhores ideias. Eu lembro que há algum tempo aqui em Belo Horizonte, um conjunto de torcedores estava andando na rua, encontrou o torcedor do outro time e resolveu aquele conjunto de pessoas que, movidos por uma ideia, bater naquele torcedor até ele morrer. Você acha que isso é racional? De fato. Um negócio complicado demais, né? Porque talvez seja o que ele fala do nível mais raso de reflexão, né? Ele fala um pouco disso, não fala? Esse nível mais base, né? Não é nem raso que ele fala, é básico, né? Ele usa a resposta chã, ou básica. Exatamente. Ele diz que começa com uma frase do Goya que diz: o sono da razão produz monstros. Olha que frase interessante para a gente pensar. O que quer dizer isso? O sono da razão produz monstros. Talvez esses torcedores que eu acabei de dizer estavam com a razão adormecida, não estavam pensando ou utilizando uma reflexão. Então, veja, a razão adormecida é uma coisa complicada. Por quê? Porque está muito próximo daquela cultura que eu vou chamar de uma cultura acessível a todos, de que é muito fácil você convencer as pessoas sobre qualquer assunto. Você tem que ser um bom retórico, uma pessoa que sabe falar direito, você arranja estratégias, né? Então, não é muito difícil você pensar de que, nós vamos condicionar a população toda a ter um tipo de opinião aqui e ali nas redes sociais, a gente sabe tudo, né? Mas acho que o maior desafio dessa questão do Goya, né, de produzir monstros, mas é monstro no sentido de que a crueldade, ela se torna o argumento principal nas relações e nas discussões. As pessoas tendem a defender os seus grupos. Então, se o meu grupo pensa isso, o outro grupo pensa diferente, a tendência é que as pessoas nesse nível mais raso, menos reflexivo talvez, elas tendem a colocar as suas ideias ou seus ideais como superiores a todas as outras ideias. E o que traz para nós um sentimento um pouco estranho. Por quê? Porque aí você não está aberto também para o diálogo, não está aberto para reconhecer que existe erro na sua fala, não existe equívocos até na própria forma de pensamento, né? E diante disso, enfim, né, eu gostaria até de dizer que esse é o grande momento em que eu me encontro enquanto professor de filosofia, enquanto filósofo, esse momento em que a pessoa tem que ter dentro da reflexão, e por aí eu acho que é bem interessante, você faz o quê? Você, na reflexão, tem duas palavras dentro de uma, eu vejo. Reflexo, que é espelho, que é refletir, ou se enxergar, se reconhecer, e tem a parte do flexionar. Talvez dobrar o joelho e reconhecer. Você me desculpa, eu estava equivocado, realmente a minha base era outra, eu não consegui enxergar o seu ponto de vista. E talvez uma das coisas interessantes no texto do Blackburn que me enriquece é exatamente essa, sabe? É porque a tarefa mais elevada, talvez ela não esteja acessível a todas as pessoas, porque tem a ver com convencimento, né? Mas talvez nesse nível intermediário, ela seja mais palatável, né? E a gente tenta o tempo inteiro sair desse nível básico ou raso, né, da intolerância. É claro que a gente tem outras questões envolvidas, mas para a gente ser pelo menos, assim, intermediariamente filosóficos, né? Pessoas que, de fato, conversam com as outras, refletem e têm essa, eu vou chamar de humildade, que não é a melhor palavra aqui, mas de, às vezes, flexionar mesmo, de dizer, tudo bem, estou aqui a serviço, estou aqui, né, ou seja, para pensar, refletir, aperfeiçoar, o que é uma tarefa que eu comecei desde a faculdade e não parei até hoje, né? Espero que ainda dure mais um tempo. É importantíssimo o que você está dizendo, porque o Blackman coloca lá no texto dele, as convicções são contagiosas. Então, a reflexão seria um antídoto para não ser contaminado pelas convicções alheias. Exatamente. Agora, até que ponto eu vou refletir tanto que eu não me deixo contaminar por nada, que é o que você está dizendo? Eu virei, ao invés de um filósofo, um dogmático. Exatamente. Então, filosofar não é cair num dogmatismo de as minhas ideias são as certas e ninguém me convence de nada. Pelo contrário, é desenvolver um espírito ou um senso crítico e autocrítico também. Quer dizer, esse exercício do filosofar nos ajuda a pensar e a não nos levarmos, vamos dizer, pela onda ou pelas ideias que não sejam ideias, aqui do ponto de vista filosófico, bem construídas, ideias
críveis, não me deixar levar por ideias que não sejam assim, mas também não me encastelar nas minhas certezas e não aceitar nenhum outro tipo de argumento, porque, do contrário, isso não é filosofia, isso vai virar um dogmatismo. Eu acho que o Blackman nos ajuda muito a pensar esse lugar da filosofia na nossa vida e como ela se aplica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não é, André? Exatamente. Eu acredito, né, óbvio que esse é um papo assim, que a gente está começando agora, e talvez ao longo de toda a filosofia, né, o aluno vai perceber com clareza de que o tempo inteiro a gente vai colocar a reflexão, assim, estimular a reflexão na verdade, nos alunos e nos próprios professores que estão trabalhando dentro da sala de aula, isso vai desenvolver essa reflexão. Eu acredito que essa palavra do Blackburn, a ideia do antídoto, é bem razoável, porque as pessoas elas têm medo de corrigir as suas ideias, os seus pensamentos, e acham que não podem mudar de ideia. Eu acho que o filósofo mais eficiente, ele talvez esteja mais aberto a mudar sim, né? Não é uma vergonha você falar, me desculpe, eu mudei de ideia, eu acho que não é por aí. E isso é um exercício, sabe, Fernando? E a ideia do para que serve a filosofia, eu acho que ela serve para a gente pensar. Agora, é óbvio, se esse pensamento ele está ancorado na crueldade, né, na injustiça, talvez isso não seja mais filosofia. Muito bom, ótimo. Platão dizia que a filosofia acontece no diálogo. Eu acho que o diálogo de hoje nos ajudou muito a entender um pouco e a se aproximar mais, nos aproximarmos mais do que é a filosofia como parte da nossa vida, não como um conteúdo distante, um conteúdo que está lá do outro lado, né? É um conteúdo que está aqui, próximo a nós. Gostaria muito de agradecer o professor André pela contribuição de hoje e até breve.